Opa, beleza? Dando continuidade à série dos exercícios fáceis do Elite Code, da série Fáceis Elite Code. Hoje a gente vai resolver o 693, que é o 693, 693, que é um exercício sobre bits e números binários. A gente manipula esses números binários e devolve em forma booleana, já já eu explico. Antes disso, vamos às propriedades do exercício. O exercício que teve quase meio milhão de tentativas e 40% de erro, ou seja, quase 200 mil pessoas erraram. Bom, vamos para a explicação aqui no Canva, que eu esbocei aqui, os exemplos que ele dá. Bom, o que, que é o exercício, né? Primeira coisa é dado um número inteiro, um número em forma de n, e nesse primeiro exemplo aqui, esse número inteiro é o número 5. A gente pega esse número 5 e retorna e transforma ele num número binário. A gente representa ele em forma binária. Então, o 5 em forma binária é 101. É 101. Então, o 5 em binário é 101. Vou botar um bin aqui. E o que que o exercício pede? A gente pede para retornar, ele pede para a gente retornar true, caso ele seja um binário que tenha alternâncias entre 1 e 0. Ou seja, um número que ele vai se alternando. Então, 1, 0, 1. Ou seja, alternou 1 e 0. Então, nesse caso, a gente retorna true. Nesse caso, que é do primeiro exemplo, a gente retorna true. Porque teve uma alternância entre os números, né? Primeiro 1, depois 0, depois 1. Se tivesse um 0 em diante, a gente retornaria true também. Agora, no segundo exemplo, ele dá um número 7. É um número 7 como exemplo. E 7 em binário é 1, 1, 1. Então, nesse caso, a gente retornaria false, porque não tem alternância entre 1 e 0. Seria 1 e logo em seguida necessitaria ser um 0. Só que é um 1. Então a gente retorna false. Ou seja, nesse, nesse exemplo, como número 7, não vale, é retornado false. Bom, vamos ao código. Vou explicar como eu estou pensando em fazer ele. A primeira coisa é converter o número em número binário. E depois que a gente converte em número binário, a gente percorre os bits do número. Então vamos lá. Primeira coisa é transformar em binário. Vamos criar uma variável numbin, por exemplo, pode ser essa, numbin, pode ser o nome da variável, que é o número binário. E a gente, primeira coisa é criar a função. A gente usa a função bin, que ela permite a gente transformar o número n, que é o parâmetro da função, que é o número que é de entrada do exercício, a gente transforma ele em binário. Então eu vou debugar aqui só para mostrar o que está rolando. Então, chamando a classe aqui. Vamos usar o exemplo que ele deu, que é o número 5, o primeiro exemplo. Ó, o que está rolando aqui? A gente pegou o número n e vai retornar o número binário. Então, ó, tá aqui. A gente recebe uma string binária e o número é esse aqui, 101. Esse 0OB aqui, 0B, é para indicar que é uma string binária, só isso. Então, uma forma da gente meio que cortar isso, né? A gente contabiliza da segunda indentação em diante. Então, a gente corta os dois primeiros caracteres, né? Então, uma forma da gente fazer isso é numbin, a gente chama ele mesmo, né? É igual a recebe numbin com o segundo em diante, né? Então, se a gente retornar agora, ó, tá aqui, tá o número binário. Agora que vem a parte mais interessante do exercício, que a gente vai percorrer esse número binário. E a gente percorre ele com um for, com um laço for. E caso o 1 apareça repetidas vezes, a gente retorna false. Se não aparecer repetida, se o 1 for alternado, ou seja, não tiver uns repetidos, o laço vai até o final e a gente retorna true. Então bora lá, vai ficar, vou explicar aqui como a gente pode fazer isso. Então a primeira coisa é criar o laço. Então bora lá. For i for i in for range len numbin, que é o tamanho é o número de bits, né? Só que a gente vai fazer do 1 em diante, porque a gente vai ficar claro aqui nas condições, e a gente vai do 1 até o final. E
a gente estabelece essa seguinte condição. If numbin, if numbin 1 e menos 1, que é o zero, né? Que seria o primeiro, igual a 1, igual a numbin i, que é o próximo, que é igual a 1, se... Ah, e esse 1 ele é uma string. Então, se isso acontecer, a gente já retorna false. Então, o loop ele já é quebrado. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Se o número anterior é igual ao número seguinte, que é igual ao bit 1, né? A gente nem seria necessário botar esse bit 1 aqui, né? Porque já está entendido, né? Se é 0 ou 1, então não tem a necessidade. Então a gente só pode fazer assim. A gente só faz assim. Se o numbin, né? Que é o número, que é o bit da string, né? Que é o bit do número binário, for igual ao próximo, a gente retorna false. E se terminar o loop e não for... Se terminar o loop e não for retornado false, a gente retorna true. Ou seja, teve alternância entre os números. Bom, é isso. O exercício é esse. Não vai nada além disso. Eu acho que tá certo. É a primeira vez que eu tô fazendo ele. Então, tomara que dê bom. Ele tem bastante erro, né? Então, não tenho certeza absoluta se vai dar bom aí. Mas foi a lógica que eu pensei de fazer ele. É isso aí, os exemplos deram bons. Eu acho que vai dar bom também os casos de teste. Deu bom também, com a melhor otimização. É o jeito mais fácil de fazer. Tiveram formas um pouco mais trabalhosas, mas o nosso é o mais otimizado, que é legal. Espero que tenha ficado legal esse vídeo. Fica até uma próxima. Code comigo. Valeu. Falou.